E gostaria agora de passar a palavra ao professor Dom João Bosco Monte. Ele é presidente do Instituto Brasil-África. Acredito que a maioria, se não a totalidade dos embaixadores aqui presentes, já conhecem o professor João Bosco, que é uma grande referência no Brasil da relação entre Brasil e o continente africano, desenvolve um trabalho muito significativo há muitos anos. Ele preside o Instituto Brasil-África, é doutor em Educação pela Universidade Federal do Ceará, tem pós-doutorado na Universidade de Brasília, com foco na pesquisa de integração com o continente africano. Professor visitante de renomadas universidades brasileiras e africanas e associado internacional sênior do Centro de Estudos Africanos, Latino-Americanos e Carimbenhos da Jindal Global University. Autor de livros e publicações relacionadas com as relações entre os diversos atores internacionais, com enfoque na cooperação sul-sul e triangular, e um interlocutor com uma perspectiva única, né, dessas relações ao longo dos últimos muitos anos, ao longo de diferentes gestões, diferentes governos, né? Então, para nós é uma honra e gostaríamos de agora dar a palavra ao professor João Bosco e ouvir dele quais são as expectativas dele a respeito desse 9º Congresso Pan-Africano, especialmente da Conferência da Diáspora a ser realizada no Brasil. Por favor, professor. Bom dia, quase tarde já. Obrigado, Fabrício, pela introdução e certamente é um privilégio, mais uma vez, para mim estar nesse auditório. E eu queria, primeiramente, parabenizar o Itamaraty pela realização desse 2º seminário Brasil e África. Eu tive o privilégio de participar no ano passado e acho que esse é um ambiente muito favorável para que a gente se anime, mas também anime outros a cada vez mais colocar a discussão sobre a aproximação e a continuação das relações. Parabéns mais uma vez ao Itamaraty por esse grande trabalho. Também quero saudar o meu amigo embaixador Martin Bwenge, que é o decano dos embaixadores africanos aqui em Brasília, a quem eu saúdo todos os embaixadores. O embaixador Alberto da Costa e Silva, que foi talvez o mote desse ambiente, desse evento, e o rio que se chama Atlântico, e que muitas pessoas dizem que divide a África, e ele disse que não divide, ao contrário, une, foi muito auspicioso. Então, mais uma vez, parabéns ao Itamaraty para trazer a memória de um grande homem, um grande pensador, um grande entusiasta, e que a mim me comoveu bastante, talvez foi o que me incentivou na gênese das minhas conversas com a África. E o embaixador Alberto da Costa Silva tinha muitas contribuições, e ele disse umas vezes, isso está registrado, que é preciso entender, que para entender os africanos, né, é melhor entender, para entender o Brasil bem, a gente precisa entender os africanos. Então, se a gente não tiver esse contexto, né, de entender os nossos ancestrais, a gente não vai se autoconhecer. Eu queria chamar a atenção para o que nós estamos discutindo aqui, da diáspora, e que me chama a atenção o tamanho da diáspora. Eu conversava aqui com a embaixadora Abena para saber quantos cidadãos de Gana existem fora de Gana. Talvez 3 milhões? Do you have the right number already? They haven't answered me for this. Okay, but maybe you have 3 million people? At least. Ok. Nós temos, então, 1/3 da população, 1/10 da população de Gana que vive fora de Gana. O embaixador de Cabo Verde mencionou aqui a... 1/10, not 1/3, 1/10. 1/10. 1/10, ok. 10% da população. E o embaixador de Cabo Verde mencionou a quantidade de cidadãos cabo-verdianos que estão fora de Cabo Verde, talvez é o dobro da população. Mas eu queria chamar... O triplo. O triplo, ok. Obrigado pela correção. Então, são números que talvez a gente nem consegue entender, e aí isso reflete a importância da diáspora, que tem uma contribuição significativa. Mas eu queria, nesses, talvez, 5 minutos que eu tenho, chamar a atenção de forma otimista. Nós estamos aqui falando com autoridades de governo, sociedade civil, mas eu queria chamar a atenção para o grande potencial que é o continente africano. Eu não gosto muito de usar a palavra potencial,
e eu já disse, talvez nessa sala, que potencial não paga conta, nem enche a barriga da gente. Nós precisamos ser voluntariosos quando falamos de potencial, mas também precisamos ser perspicazes para entendermos como transformar o potencial em riqueza. E eu queria chamar a atenção para o gigante que está adormecido, que é o gigante África. Nós temos um continente gigantesco, com 1,4 bilhão de pessoas, com recursos minerais onde estão abundantes, onde nós temos economias que crescem mais do que o crescimento global. E o setor privado, e é isso que eu queria destacar, Fabrício, tem um papel fundamental na construção e no desenvolvimento econômico do continente africano. Eu me lembro que há 2 anos, um pouco mais de 2 anos, eu fui procurado por um banco brasileiro, um banco desses digitais, que queria saber números, saber detalhes sobre a minha visão, de onde poderia abrir uma base do que já fazia no Brasil. E a ideia deles residia na quantidade de nacionais de alguns países africanos que estavam no Brasil, para fazer remessas. Então, olha a perspicácia de um banco. O ânimo de um banco, como de qualquer empresa, é ter lucro, ganhar dinheiro. Ótimo. Então, se um banco olha para o tamanho da diáspora africana no Brasil e, a partir desse número, potencializa ou considera ganhar mais dinheiro, parece que sim, vale a pena considerar o papel das empresas brasileiras que estão, obviamente, no Brasil, mas que podem desenvolver atividades no continente africano, olhando a diáspora como, talvez, o catalisador. Eu me lembro também, embaixador Abena, que no ano 2006, 2007, eu andando nas minhas primeiras incursões em Acra, eu conversei com um empresário brasileiro, produtor de castanha de caju, que tinha ali em Gana um espaço de aquisição de matéria-prima para beneficiar no Brasil. E nas nossas conversas, surgiu a disposição de, no lugar de comprar matéria-prima em Gana ou nos outros países vizinhos e trazer para o Brasil, por que não beneficiar aquela castanha no local em Gana? E a partir dessa conversa foi estabelecida, então, uma empresa brasileira em Tema, na Grande Acra, para processar a castanha de caju. E isso tem uma lógica, porque quem incentivou essa empresa de brasileiros foi a conversa com a diáspora que estava envolvida nessas operações. Isso é para dizer que tem uma perspectiva, uma importância muito valiosa quando a gente olha a diáspora como sendo um motor. Em agosto nós estaremos em Salvador, uma conversa muito importante que vai talvez trazer o resumo, não apenas deste seminário, mas de outras provocações que são feitas pela sociedade civil, pelos governos, o governo nacional, os governos subnacionais, mas eu entendo que, e aqui é uma provocação, Fabrício, para os organizadores do encontro em Salvador, que a gente tenha talvez uma radiografia do tamanho, ministro Agnelli, da contribuição que as empresas brasileiras, que têm de alguma maneira uma gênese com o contexto africano, que podem, além de produzir no Brasil, eu não estou querendo que as empresas brasileiras deixem de produzir no Brasil e produzam na África, mas que nós tenhamos condição de nos retroalimentarmos. Então, talvez em agosto, em Salvador, nós possamos trazer uma ideia mais clara de quais ou de que oportunidades podem acontecer em África. E aí eu concluo dizendo aqui que tem um elemento muito importante, que é a capacitação jovem. A África, com o seu potencial, eu volto a esse termo, precisa entender, e nós brasileiros, mas no contexto africano especificamente, qual é o tamanho, qual é o valor que a capacitação de jovens tem para que o desenvolvimento social e econômico seja uma realidade. E aí o Brasil tem um papel muito importante. Os movimentos sociais que nós temos já vivido, experimentado no Brasil, e agora
com a volta da voz do presidente Lula e do seu governo, dos seus assessores, ministérios, que dizem que a África volta a fazer parte da agenda, e de fato, sim, a agenda do Brasil no contexto global, mas com a África especificamente, é uma realidade. Nós temos um papel muito importante de trasladarmos as nossas experiências sociais para o contexto africano, e a capacitação jovem, eu entendo que dos jovens, ela é fundamental. E isso pode, a médio e longo prazo, trazer resultados para que mais oportunidades, mais conexões entre o Brasil, que é o maior espaço de diáspora africana no mundo, possa colaborar e cooperar com os nossos irmãos da África. Eu paro por aqui, por conta, o Fabrício está me olhando com muita intensidade, significa que o meu tempo acabou, então, muito obrigado.